Olá, seja bem-vindo ao programa Essência. Aqui você tem a oportunidade de ter as suas perguntas respondidas. E também, se você desejar, você pode assistir ao sermão completo no link que já está disponível. E hoje nós temos aqui o pastor Calixto. O pastor Calixto é doutor em teologia aplicada. Também é o primeiro ancião aqui da Igreja Adventista do Juvevê. Seja muito bem-vindo, pastor Calixto. Obrigado, Luciana. Eu me sinto honrado estar aqui para responder alguma coisa dentro dos nossos limites, fazendo o melhor. Que Deus nos abençoe nesta hora. Amém. E nós temos aqui já algumas perguntas. A primeira pergunta que nós temos aqui é do Laércio Pereira. Ele pergunta o seguinte: Pastor, como entender o período da porta de graça que acontece em nossos tempos, se contraditoriamente poderemos nos arrepender de nossos pecados em nosso último segundo de vida? Muito bem, boa pergunta do Laércio. Nós temos que analisar, Luciana, que nesse mundo tudo terá um fim. Deus já profetizou, já informou os profetas, né, que assim como a terra teve o seu começo, ela terá um fim, ou seja, ela será renovada. E o ser humano tem um período de vida, e nesse período é o período que ele tem para decidir de que lado ele quer estar. E a Bíblia Sagrada nos informa que haverá um tempo que a graça vai se encerrar. E aí continuará o justo, como nós já dissemos na mensagem, né, pregada, que o justo continuará na prática da justiça e o injusto na prática da injustiça. Então, o que é bom vai melhorar e o que é ruim vai piorar. E está em Apocalipse 22, verso 11. Então, enquanto a graça, todos têm chance de se arrepender, inclusive no último minuto, no último instante. Porém, essa graça em algum momento vai se encerrar, como nós já dissemos, e nós não devemos deixar para a última hora ou para o último instante a tomar uma decisão importante que vai redundar em vida eterna ou morte eterna, né? Então, não sabemos quando a porta da graça vai se fechar, se é hoje, se é amanhã. Inclusive, para a pessoa que morre, já se fecha hoje, já se fecha no instante da morte. Então, o certo é enquanto há vida. Por isso que a Bíblia fala: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Então, por quê? Porque a porta da graça pode se fechar hoje, diante da morte. Mas também, em um outro instante, a porta da graça vai se fechar quando Jesus sair do lugar santo, do santuário celestial, onde ele se encontra intercedendo por nós, e ele então deixa de exercer a sua função de sumo sacerdote, de juiz, porque todos os casos terão já sido julgados. E aí vem agora somente a sentença, ou vida eterna ou morte eterna. Então tem essa relevância. Ok, muito obrigada, pastor. A segunda pergunta que nós temos aqui é do Teodoro Santos. E ele pergunta: Pastor, por que a guerra que começou no céu perdura tanto tempo, causando sofrimento aos justos? Estaria Deus sem estratégias para a consumação? Na verdade, Luciana, Deus dá oportunidade para o ser humano, os seres criados por ele, decidirem de que lado querem ficar. Inclusive, quando houve aquela guerra no céu, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, contra a lei de Deus, o Criador poderia ter dito, chamado Lúcifer para uma conversa, e poderia ter encerrado o assunto ali. Agora você imagina como seria se um anjo, depois da cena, quem sabe, de destruição que Deus estaria fazendo, viesse até o Criador, até Deus, e perguntasse: onde está o nosso querido amigo Lúcifer? E Deus então teria que dizer: ele se foi. Mas se foi como? Ele foi morto. E aí, mas como morrer? Não existia morte, não existia essa expressão, e não existia essa situação de morte, de tragédia. Então, Deus continuaria dizendo: e cuidado,
Se sair do caminho, tem consequência, cuidado. Será que os anjos ficariam felizes adorando ao Criador diante de ameaça? Deus quer uma adoração desse tipo? Não, Deus quer uma adoração de amor. Deus quer que todos o adorem, né, por amor a Ele, entendendo o que significa esse Deus para a vida do ser humano, dos seres criados. Então, dessa maneira, Deus deu tempo, inclusive para Lúcifer no céu. Aí, depois de que já estava consumado o seu propósito maligno, aí houve guerra no céu. Apocalipse capítulo 12, fala, versos 7 até o 9, fala dessa guerra que houve no céu. E aí Lúcifer foi expulso para essa terra. E aí, então, outros mundos ficaram, segundo um registro de Ellen White, outros mundos ficaram assim na expectativa e também sem entender muitas coisas. Por quê? Será que Lúcifer está certo ou está errado? Aí Deus, então, em um momento, numa entrevista que Lúcifer pediu com Jesus, disse: e como ficará o céu sem essa multidão de anjos, a terça parte sendo expulsa, e não ficará vazio? E aí Jesus disse: eu estarei criando o ser humano na terra e estará substituindo os anjos caídos. E então, aí na terra, o ser humano foi tentado por Satanás e caiu, e pecou. Então, diante do pecado, e de imediato o Pai Celeste, o Criador, veio estender a mão para o ser humano. Veio chamando o ser humano: onde você está? Por que você fez isto? E de imediato o Criador disse assim: eu irei à terra. E então Jesus fez essa declaração: eu vou para salvar o ser humano. Criatura não poderia salvar criatura. Então Deus se informou e no tempo certo ele veio. Jesus veio em forma de uma criança, um bebê, nasceu, cresceu, cumpriu a sua missão e estendeu a oportunidade da salvação para todos. Agora, Deus está sendo injusto em demorar tanto? Eu até em algum momento brinco, graças ao nosso Deus, que Ele não veio há 62 anos atrás, eu não teria nascido. Que oportunidade que eu tenho para ser salvo. Porém, essa oportunidade vai chegar um momento que não vai existir para todos, vai se encerrar. Então, Deus não se preocupa tanto com a nossa primeira morte. Temos sofrimentos, temos dificuldades, mas você imagina o céu, você vivendo lá 500 anos, sem nenhuma dor de cabeça, dor nas costas, sem nenhum sofrimento. Você vai dizer: o que eu passei na terra foi fichinha, foi pouco demais. Aqui no céu agora tudo é perfeito, tudo é belo, tudo é maravilhoso. Então, Deus está sendo muito misericordioso. Inclusive no livro da Bíblia, na carta de 2 Pedro 3, verso 9, diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, esta aparente demora, porque não é uma demora é aquele que prometeu vir em um certo período ou em uma data e não cumpre. Aí ele está tardando, está demorando. Mas Deus não marcou data para vir, Ele não marcou data. Então, o plano de Deus é bem maior do que os nossos planos. Deus, na sua misericórdia, está ainda aguardando aquele que não tomou decisão, aquele que precisa estar do lado do Senhor. Então, Deus está estendendo esta graça para quem ainda não chegou até ela. Muito bem. E nós temos mais uma pergunta do Ricardo Bisi, e diz o seguinte: qual o momento ideal para o membro se preparar para a fuga das grandes cidades? Eu também posso dizer que essa pergunta é bastante relevante, porque no contexto contemporâneo atual, muitas pessoas cristãs bem intencionadas têm deixado as cidades. E o fato de deixar a cidade, só para contextualizar, é porque, inclusive tem uma autora chamada Ellen White, que nós sempre citamos e a temos como uma profetisa de Deus. Ela diz que chegará um momento que o cristão deveria deixar a cidade, ir para o campo. E ela trabalha mais no contexto assim, da família, criar filhos longe dos perigos das cidades. Acontece que nós vemos conselhos dela nesse sentido, mas ela também fala da importância de evangelizar as cidades.
para evangelizar, precisamos estar no meio, estar dentro da cidade. E entre os conselhos dela, de 100 conselhos, 25 ela diz para sair para o campo, e existem aí cerca de 75% dos conselhos relacionados aí a estar na cidade e evangelizar os grandes centros também. Então nós recomendamos que aonde estiver, o Espírito Santo de Deus pode trabalhar com a pessoa e pode usar essa pessoa para expandir o reino dos céus. O Espírito Santo pode fazer isto. O que cabe a cada um é analisar se tem condições de sair para a cidade, se é viável, né? Fazer questionamentos dessa natureza para não ser pego de surpresa. Por quê? Eu particularmente vivi alguns anos na roça e eu sei os limites, as dificuldades que existem na roça também, né? Para plantar, para fazer plantio, para às vezes receber alguns atendimentos médicos. Então tem vários, os perigos em algumas regiões na roça, no campo, são maiores do que na cidade. Então precisa analisar. Também vivi em grandes centros perigosíssimos, e eu sei que não é fácil viver em certas metrópoles, megalópolis aí, tem as dificuldades, e não é o melhor para nós em muitos contextos. Então por isso que deve ter sensatez, ter equilíbrio para sair. E Deus certamente vai orientando seus filhos. Quando já não tiver mais chance de pregar o evangelho, a porta da graça já terá sido fechada. Então a perseguição aos cristãos será muito intensa. Seria talvez o momento de sair, mas com cautela sempre. Eu destaco esse aspecto, né? Porque já temos tido casos, e muitos casos, de pessoas que saem para a roça, para o campo, e depois tem que voltar, mas vendeu tudo que tinha na cidade e agora fica aí à mercê, talvez, da misericórdia de outros. Certo, obrigada, pastor. E então, qual é a essência do sermão? Pois bem, na verdade, Luciano, nós procuramos trazer um tema assim, relacionando aí ao tempo do fim, porque muitos questionam: meu Deus, que mundo é este? Quantas dificuldades nós temos? Então, diante do que vai acontecer no amanhã, qual é a esperança que temos? Aí nós mostramos, né, o divino intercessor no tempo do fim. Nós vimos que haverá tempos aí de perseguição aos cristãos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o Santo Sábado, que é um sinal dos filhos de Deus que a Bíblia menciona. E então haverá essa perseguição qual nunca houve, que o profeta, inclusive Daniel, nós destacamos, capítulo 12, verso 1, ele destacou nesse tempo, e ele já tinha ali uma visão do tempo do fim. E ele destaca no capítulo 12, verso 1, o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de Deus, dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo o que for achado escrito no livro. Então Daniel foca não nos problemas do tempo do fim, mas ele foca no Miguel, Jesus Cristo, que aqui é a figura de Jesus Cristo, que Jesus Cristo não deixará a sua igreja, o seu povo, até o fim. E graças à proteção divina, graças ao intercessor que nós temos, o Espírito Santo, porque alguns também tendem a dizer, o Espírito Santo há de retirar-se da terra após o fechamento da porta da graça. Não, a porta da graça vai se fechar e não vai haver mais intercessão, porque Jesus terá saído do lugar santíssimo, da sua obra de juiz, e agora então não terá sangue à disposição do pecador. Por isso, o Espírito Santo não justifica levar alguém para Jesus para ele perdoar, porque não vai ter mais perdão. Porém, aos justos é prometido a constante presença de Deus. E graças à presença do Miguel, como disse aqui, de Jesus Cristo, os justos terão vitória, serão protegidos, serão cuidados como um ouro no meio do lamaçal. Um ouro no meio ou seja, uma pedra preciosa no meio aí de tantas coisas ruins que existem nesse mundo. Então nós teremos a proteção divina até o último momento. E isso nós tentamos destacar
né, na nossa reflexão, destacar que sempre Jesus estará conosco e o Espírito Santo só há de assim terminar a sua obra quando entregar a igreja de Jesus nas mãos dele. O Espírito Santo recebeu de Jesus no Pentecostes e vai deixar somente quando nós estivermos nas mãos de Deus. Isso não é maravilhoso? Para mim é muito importante. Para mim é assim, algo que me anima, me alegra ser cristão, me alegra em andar com Jesus e saber que estamos seguros e bem seguros nas mãos dele. Isso é muito importante. Muito bem, Pastor Calixto, agradecemos muito a sua participação aqui no programa Essência. Vamos encerrar então com uma oração? Sim, vamos orar. Nosso Pai Celestial, louvamos o Teu nome mais uma vez, porque o Senhor tem um propósito para os Teus filhos e tem aí algo especial reservado para aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que buscam o Senhor a todo instante. Obrigado, Senhor, por este programa. Obrigado pela oportunidade de fazermos parte do povo, do Teu povo, e que o Senhor possa abençoar a nós, a todos os amigos, aqueles que, quem sabe, de uma forma ou de outra entram em contato com esta mensagem, que possam aí se preparar devidamente para viver uma vida conforme o desejo de Deus. Aceito o nosso agradecimento, Pai, em nome de Jesus rogamos. Amém, Senhor. Amém. Amém.